Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No mês de julho de 1962, em Limoeiro do Ajuru, a história da Assembleia de Deus se iniciava através da vida do pastor Francisco Juvenal da Silva. Homens e mulheres foram levantados por Deus no segundo culto realizado e que, com o passar do tempo, viveram a chama missionária, expandiram e irradiaram o Evangelho de Cristo nos 4 cantos do município, fazendo com que o trabalho fique cada vez mais efetivo e frutífero. Com a chegada do pastor Juvenal na cidade, vindo de Mocajuba em sua embarcação, com remo à vela, acompanhado de mais 2 pessoas, foram em busca de 2 ovelhas novas convertidas e se mudaram para a região. Lembro-me que foi pelo fim do mês de julho, porque era período de férias, eu estudava com a professora Alice e estava lá em casa, quando ele chegou com a primeira mensagem da Palavra de Deus. Quando ele chegou aqui na cidade, ele encostou na casa dos Salles, era a dona Cila Leão. Ela recebeu ele, ele saiu na cidade para percorrer a cidade, foi se apresentar para o prefeito. Veio ele, o doutor Carlos Cavalhais, que era um ex-padre, deixou a batina para seguir o índio, que era cooperador do trabalho. Ali então ele foi se apresentar como autoridade, que é do ministro do Evangelho, se apresentar às autoridades lá diretamente, procurou a prefeitura, só que as autoridades lá disseram que lá eles não aceitavam, que eles não conheciam o Evangelho, por isso deixavam de aceitar. Durante o primeiro culto realizado no salão de festa do senhor Cássio Moraes, o pastor Juvenal, pregando a mensagem O Bom Samaritano, tocando seu acordeon, lançou o convite e um casal aceitou a Jesus, Sérvulo Mendonça e Catarina Pinheiro, zeladores da Igreja Católica. Foram os primeiros crentes da Assembleia de Deus em Limoeiro do Ajuru. Foi na casa do falecido Cássio de Moraes, que a casa dele está naquele canto ali, paralela com o Bolivar. Bolivar de um lado e a casa justamente do outro lado. A primeira família foi o Sérvulo com a mulher, que era um dos zeladores da Igreja Católica. No dia seguinte, no domingo, o pastor Juvenal realiza o segundo culto, desta vez no Rio Limoeiro, na casa do senhor Feliciano Martins, vereador da cidade. Nesse dia, o Pentecoste de Deus toma todos os presentes e muitas almas aceitaram a Jesus. Do meio-dia para tarde, chegou em casa, nesse casco grande que ele andava, a remo, de Mocajuba aí até Limoeiro. Chovesse, se ventasse, ele ia. E daí começamos a trabalhar a respeito do Evangelho de Limoeiro, que não era conhecido desde falar. Surge então peças preciosas para o crescimento do Evangelho no município. Os 16 que aceitaram na segunda noite, ainda está papai, eu, Neuza. Na segunda noite, Neuza, Tila, Edith. Com o passar dos anos, os caminhos abertos pelos primeiros crentes são cada vez mais expandidos. Foi construído o primeiro templo central, ponto de pregação, a primeira congregação no Rio Furriel, o primeiro batismo. Fui eu, foi o Mimi, foi muita gente, a família do Figueiredo, o pessoal do Brito Costa, tudinho, tudo desceram aí. Foram batizados nas águas, nas águas. Primeiro batismo nas águas fui aí no Trapicho Municipal. A igreja crescendo, com jovens, crianças, casais, famílias sendo ensinadas a viver o amor de Cristo. E com o crescimento numérico explosivo,
A igreja toma passos maiores, criando escola dominical, secretaria de missões, escola de músicas, pessoas que se formaram e tornaram grandes ferramentas para o Evangelho. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Limoeiro do Ajuru, passa a ser uma grande denominação no município e continua crescendo. Muitas fronteiras geográficas foram desbravadas, das águas do rio Cupijó até as estradas de terra, das águas do rio Furriel até o Alto Beiradão, e cada ponto de pregação levantados, e um novo projeto, e o poder do Evangelho sendo vivenciado a cada novo dia. E daí, de lado de Limoeiro, nós atravessamos o primeiro município, mas do outro lado da ilha, que foi Japim Seco, família de Guito Costa. De lá nós descemos no outro mês para Forriel, para Maria Doce, para Japim Grande, para Japim Seco. Tudo ali nós evangelizamos. Daí subimos para Jussara, descemos para Tatuoca, para Fechal, Turuçu, e daí fomos até Joanocedes. Voltamos para Portinho, Gararaim, Saracá, Furo do Batuque, tudo ali nós evangelizamos. Descendo, atravessamos para o outro lado, Moná, Ponta Negra, todo lado nós fomos evangelizados. Daí nós fomos para Boa Vista também, fomos para Oeiras do Pará, fomos também para Corradinho, fomos para Baixo. A chama missionária que chegou com o pastor Juvenal continua acesa em cada crente assembleiano. 60 anos se passaram, éramos poucos, hoje somos milhares de crentes, centenas de congregações espalhadas pelos 4 cantos do município. Esta não é a história de um povo que apenas construiu prédio, mas de um povo que se alegra ao ver igrejas ocupadas por pessoas impactadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Uma história de 60 anos, escrita por vários autores sobre as bênçãos de Deus, da qual fazemos parte e que ainda continua. Assembleia de Deus, em Limoeiro do Ajuru, uma igreja firmada na rocha, evangelizando com amor. 2022, o ano do jubileu de diamante. Pastor presidente Itamar de Oliveira. Pastor vice-presidente Adinamar Pantoja. Eu quero cumprimentar a igreja de Limoeiro do Ajuru, que hoje está em pleno funcionamento, em crescimento. Essa palavra maravilhosa do Senhor, cujo eu, com a minha família, somos a primícia desse Evangelho. Quando o Evangelho chegou em Limoeiro, não se conhecia o que era o Evangelho. Hoje, através da pregação da palavra de Deus, do seu evangelista Juvenal da Silva, que veio de Mocajuba, chega em Limoeiro. Aí, como não aceitaram ele ficar na cidade, primeiro ele foi para minha casa, lá dentro do Rio de Limoeiro. E eu acatei, e lá nós começamos o início da palavra de Deus. E por isso Limoeiro do Ajuru está uma cidade fértil, saudável, muita gente ali, muito povo, e agora eles vão saber justamente como foi que começou essa riqueza da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se encerra com amor dado por Deus, que aconteceu em Limoeiro, graças a Deus. E de lá espalhou todo aquele município, atravessou, passou São João de Vista, Moaná, Corralinho, Oeiras do Pará, Breves, todo ali, nós fomos levar o Evangelho. Graças a Deus, eu estou muito grato em saber que o Evangelho, a minha família, com especialidade, todas estão justamente envolvidos
nesse trabalho. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, todos os que vão assumindo o trabalho. E esse para mim é uma honra, é um prazer, uma satisfação em saber com especialidade que a nossa família está na frente desse trabalho, porque sabe o que está fazendo, porque a palavra de Deus é riqueza para todos aqueles que vivem, querem e fazem o que tem que ser feito. Portanto, que Deus abençoe todos vocês, todos vocês em Limoeiro do Ajuru, continue firme, inabalável na palavra de Deus, que vocês estão no caminho certo e a nossa finalidade é justamente fazer as pessoas se tornarem civilizadas pela palavra do Senhor nosso Deus.